Você já tentou conversar com seu marido sobre algo que estava te machucando e em poucos minutos aquilo virou uma briga? Você começou querendo ser ouvida, mas terminou se sentindo exagerada, sozinha, culpada ou ainda mais distante dele. E talvez você pense: eu só queria conversar, eu só queria que ele entendesse. Por que tudo vira discussão? Porque parece que eu não consigo falar nada sem ele se fechar, se irritar ou se defender. Se isso acontece no seu casamento, eu quero te dizer uma coisa importante. Talvez o problema não seja falta de amor. Talvez o problema seja que o vínculo de vocês perdeu segurança para conversar. E quando o vínculo perde segurança, até uma conversa simples pode parecer ameaça. Eu sou Raquel Miranda, terapeuta sistêmica de relacionamentos, e ajudo mulheres e casais a saírem dos padrões que desgastam o vínculo e reconstruírem uma relação com mais leveza e consciência. E hoje eu quero conversar com você sobre por que tantas DRs viram briga no casamento e o que pode estar na raiz disso. Vamos imaginar uma cena. Você passou o dia inteiro dando conta de tudo: trabalho, casa, filhos, equipe, decisões, compromissos, mensagens, responsabilidades. Por fora, você funciona. Você resolve, você organiza, você segura, você entrega. Mas por dentro, você está cansado. E quando chega a noite, você olha para o seu digníssimo marido e sente que ele está distante. Talvez ele esteja no celular, talvez ele esteja calado, ou está no monólogo, talvez ele está respondendo de forma seca, talvez nem perceba que você está sobrecarregada. E aí você tenta falar. Você começa com algo como: você não me ajuda, você nunca me escuta, eu tô cansada de fazer tudo sozinha, parece que eu sou invisível nessa casa, você não percebe nada. E talvez, na sua intenção mais profunda, você não esteja tentando atacar. O que você está tentando dizer é: eu preciso de você, eu estou cansada, eu queria me sentir acompanhada. Eu queria sentir que eu não estou sozinha nesse casamento. Mas a forma como isso chega pra ele pode soar como acusação. E aí, ele reage. Ele diz: lá vem você de novo. Nada tá bom pra você. Eu também trabalho. Você só sabe reclamar. Então faz do seu jeito. E pronto. E pronto. A conversa que começou com uma tentativa de aproximação vira uma disputa. Você tenta explicar melhor, ele se defende mais, você aumenta o tom, ele se fecha, você cobra, ele se afasta. Você chora ou explode, ele fica em silêncio ou sai de perto. E no fim, ninguém se sente amado. Você termina pensando: eu não consigo falar com ele. E ele talvez termine pensando: com ela, qualquer conversa vira cobrança. Esse é um dos ciclos mais desgastantes dentro do casamento. Não porque os dois necessariamente querem se machucar, mas porque os dois já entram protegidos. E quando duas pessoas tentam conversar, muitas vezes elas não se encontram. Elas se defendem. Aqui existe uma chave muito importante. A DR não começa quando você fala. A DR começa muito antes. Ela começa no acúmulo. Começa naquela vez em que você tentou falar e não foi ouvida. Guardou. Naquela vez em que ele prometeu mudar e nada aconteceu. Naquela vez em que você engoliu para não brigar. Naquela vez em que você fez tudo sozinha e depois fingiu que estava tudo bem. A DR começa no corpo.
Quando você chama para conversar, muitas vezes o seu corpo já está em estado de alerta. Seu tom já vem carregado, seu olhar já vem cansado, sua postura já vem armada, sua fala já vem com histórico. E ele não escuta só com as palavras, ele escuta o peso que vem junto. Da mesma forma, quando você começa a falar, talvez o corpo dele também entre em defesa. Ele pode não saber nomear isso, mas por dentro ele já sente: vou ser criticado, vou ser cobrado, vou falhar de novo, nada do que eu disser vai adiantar. Ela já decidiu que eu sou o problema. E quando o corpo entra em defesa, a escuta diminui. A pessoa pode até estar ouvindo as palavras, mas ela não está disponível para receber a sua dor. Ele está tentando se proteger. Esse é o ponto. Muitas DRs não viram briga por causa do tema, viram briga porque o casal conversa a partir da defesa, não da segurança. E onde há defesa, qualquer frase pode virar ataque. Até uma simples frase como precisamos conversar. Para uma pessoa em defesa, isso pode soar como você fez algo errado. Só de você falar, precisamos conversar, ele já pensa, pronto. Ela acha que eu fiz alguma coisa errada. Não é assim? E aí, quando a conversa já começa assim, o sistema do casal já entra na conversa em guerra. Um fala para ser ouvido, o outro se defende para não se sentir o suficiente. Um cobra porque se sente sozinho, o outro se fecha porque se sente atacado. Um aumenta o tom tentando alcançar, o outro diminui a presença tentando escapar. E assim a conversa deixa de ser uma ponte, ela vira campo de batalha. Existe uma dinâmica muito comum nos casamentos, nos relacionamentos desgastados. De um lado, uma mulher cansada de sustentar tudo. Ela sente que precisa lembrar, organizar, pedir, corrigir, prever, resolver, conduzir. Com o tempo, ela não fala mais só sobre uma situação. Ela fala de um lugar de exaustão. E aí o pedido já sai como crítica. Não porque ele seja ruim, mas porque ela está tão cansada que ela não consegue pedir com leveza. Do outro lado, muitas vezes existe um homem que se sente permanentemente insuficiente. Ele pode até não demonstrar, mas por dentro, ele sente que tudo o que faz é pouco, errado ou atrasado. Então, quando ela fala, ele não escuta apenas uma necessidade. Ele escuta uma sentença. E em vez de se aproximar, ele se protege. Às vezes ele se justifica, às vezes ele ironiza, às vezes ele se cala, às vezes ele sai. Às vezes ele ataca de volta. E os dois ficam presos num ciclo doloroso. Ela se sente sozinha e cobra. Ele se sente criticado, se fecha. Ela se sente abandonada e aumenta a intensidade. Ele se sente pressionado e se distancia mais. Percebe? Não é só sobre comunicação. É sobre segurança emocional no vínculo. Porque quando existe segurança, eu posso ouvir a sua dor sem achar que eu estou sendo destruído por ela. E você pode expressar sua necessidade sem precisar me atacar para ser levada a sério. Mas quando falta segurança, a dor de um vira ameaça para o outro. E é aí que o casal perde a capacidade de conversar sobre o que sente. Eles passam a discutir sobre quem está certo. E quando o casal entra nessa disputa, a pergunta deixa de ser o que está acontecendo com nós dois? E vira quem é o culpado? Só que casamento não se reorganiza quando vira tribunal. Casamento se organiza quando volta a existir presença, escuta e responsabilidade dos dois lados. Um erro muito comum é tentar resolver a relação no momento em que os dois estão mais ativados. Você está ferida, ele está fechado. Você quer a resposta agora, ele quer fugir da conversa. Você insiste, ele endurece. Você interpreta o silêncio como desprezo. Ele interpreta a insistência como ataque. E aí os dois começam a reagir ao comportamento do outro, não à dor que está por trás. Você reage ao silêncio dele e ele reage ao seu tom. Você reage à frieza, ele reage à cobrança. Mas ninguém acessa a raiz. E qual talvez seja essa raiz? Talvez seja simplesmente
Eu sinto falta de você. Eu tenho medo de estar sozinha nessa relação. Eu queria poder descansar. Eu queria sentir que eu posso contar com você. Eu não sei como chegar perto sem ser cobrado. Eu me sinto falhando. Eu não sei falar de sentimentos. Eu tenho medo de que qualquer conversa vire briga. Só que essas frases quase nunca aparecem no começo. O que aparece primeiro é a defesa. Por isso, antes de tentar resolver uma DR, às vezes o casal precisa regular o campo da conversa. E isso começa com uma pergunta simples. Eu estou querendo me aproximar ou estou querendo vencer? Essa é uma pergunta muito honesta e para ser feita internamente antes de você começar a falar. Porque às vezes, sem perceber, você entra na conversa querendo que ele admita, que ele enxergue, que ele peça desculpa, que ele finalmente entenda tudo. E claro, você tem as suas dores legítimas. Mas se a conversa começa com a energia de vencer, o outro sente e entra em defesa. Agora, quando a conversa começa com a intenção de revelar uma dor e reconstruir uma ponte, a chance de escuta aumenta. Não é garantia, mas muda o campo. Então, o que fazer na prática? Eu quero te dar um caminho simples, mas profundo. Antes de começar uma conversa importante, não comece pelo erro do outro. Comece pelo que acontece em você. Em vez de você nunca me escuta, experimente. Eu percebo que quando eu tento falar sobre isso, eu já chego muito cansada e com medo de não ser ouvida. Eu não quero brigar, eu quero tentar conversar de um jeito diferente. Percebe a diferença? Na primeira frase, o outro já é colocado no banco dos réus. Na segunda, você revela o seu estado interno e abre um convite. Outra possibilidade, vamos lá. Em vez de você nunca me ajuda, experimente. Eu tenho me sentido muito sozinha com as responsabilidades. E eu sinto que isso tem me deixado dura com você. Eu queria encontrar com você um jeito de dividir melhor sem a gente virar inimigo. Isso é muito diferente, porque você não está se anulando. Você não está fingindo que está tudo bem, você não está sendo boazinha, você está se posicionando sem atacar. E isso é maturidade relacional. Se posicionar não é ferir. Ser firme não é ser agressiva. Falar a verdade não precisa destruir a ponte. A pergunta que pode te ajudar antes de uma conversa é: como eu falo a minha verdade sem transformar o outro no meu inimigo? Essa pergunta muda tudo. Porque muitas mulheres aprenderam que para serem ouvidas precisam aumentar o tom. E eu digo porque foi assim que eu aprendi. Mas, com o tempo, um vínculo desgastado, aumentar o tom muitas vezes só aumenta a defesa. O caminho não é engolir, também não é explodir. O caminho é aprender a falar de um lugar mais regulado, mais claro, mais inteiro. Um lugar que diz: eu tenho uma dor, eu tenho uma necessidade, eu quero conversar, eu não quero destruir o vínculo, mas eu também não quero continuar me abandonando. Isso é muito diferente de cobrança. Isso é presença. E aqui eu preciso trazer uma verdade importante. Não é só a mulher que precisa aprender a falar melhor. É claro que não é só a mulher. O homem também precisa aprender a permanecer. Permanecer na conversa, permanecer diante da dor dela, permanecer sem fugir. Permanecer sem fugir, sem ironizar, sem invalidar e sem transformar tudo em exagero. Porque muitas mulheres chegam no limite, não porque falaram demais, mas porque falaram muitas vezes sem serem realmente escutadas. Então, esse vídeo não é para colocar mais uma responsabilidade nas costas da mulher. Pelo contrário, é para mostrar que muitas vezes ela está tentando conversar a partir de um lugar exausto, porque passou tempo demais tentando sustentar um vínculo sozinha. Mas, ao mesmo tempo, se ela quiser transformar a dinâmica, ela precisa observar o próprio lugar dentro desse padrão. Porque existe uma diferença entre querer ser ouvida e tentar controlar a resposta do outro. Existe uma diferença entre pedir presença e exigir que o outro se abra à força. Existe uma diferença entre se posicionar e atacar. E quando essa diferença começa a ficar clara, a relação ganha uma chance de respirar. Agora, existe um ponto muito importante.
Se toda conversa vira briga há anos, talvez não baste aprender uma frase melhor. Uma frase ajuda. Uma postura diferente também ajuda. Uma pausa ajuda. Mas quando isso virou um padrão, é preciso olhar mais fundo. Porque o padrão não está só na comunicação. Ele está no corpo, na história, nas defesas, nos lugares que cada um ocupa. Na forma como a mulher aprendeu a dar conta de tudo, na forma como o homem aprendeu a se fechar diante da vulnerabilidade, na maneira como o casal perdeu segurança para falar a verdade sem se ferir. Quando isso vira um padrão, não basta só aprender uma frase melhor. É preciso reorganizar o que sustenta essa dinâmica. E é por isso que eu digo que relacionamento não se transforma apenas com conversa. Conversa é importante. Mas muitas vezes o casal precisa de uma reorganização do vínculo. Precisa entender a raiz, reduzir as defesas, restaurar a segurança emocional, reorganizar os lugares, aprender a conversar sem entrar em guerra e voltar a se encontrar como homem e mulher e como parceiros, não como adversários. Então, se toda DR no seu casamento vira briga, eu quero que você guarde isso. Talvez vocês não estejam sem amor. Talvez vocês estejam sem segurança para falar sobre a dor. E quando o amor precisa atravessar crítica, defesa, silêncio, controle e exaustão todos os dias, ele vai ficando pesado. Mas isso pode ser olhado, pode ser cuidado, pode ser reorganizado. Se você sente que o seu relacionamento precisa de uma reorganização mais profunda, me chama pelo link da descrição no WhatsApp com a palavra casal. Eu vou te explicar como funciona o acompanhamento Levemente Prósperos, um processo para casais que ainda se amam, mas estão cansados de viver em guerra e querem reconstruir o vínculo com mais leveza, presença e consciência, sem precisar fazer terapia de casal. Porque não é sobre falar mais alto, é sobre voltar a se escutar com segurança. E talvez o primeiro passo não seja mais uma DR. Talvez seja uma nova forma de olhar para o que acontece entre vocês.